E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em mais um estudo da lição da Escola Sabatina e com o tema Perdido e Encontrado. E nós estamos aqui com o nosso grupo da Igreja Central de Apucarana e nós temos um convidado super especial, que é... Se apresenta, pastor. Obrigado pelo super. Sou o pastor Maílson, pastor aqui da Igreja Central de Apucarana, pastor dos jovens aqui também. É um prazer poder estar com vocês para a gente poder conversar sobre esse tema tão importante, né? Que é o Evangelho, né? Essas parábolas falam sobre o Evangelho, isso é maravilhoso. Exatamente. Amém. E também o Fernando, né? A gente já se apresentou, o São Francilise. E nós vamos agora para mais um estudo da lição. E antes de nós estudarmos, a gente vai fazer uma oração. Pastor, você ora para nós? Claro, com certeza. Bondoso Deus, nós te louvamos pela alegria de poder estar mais uma vez reunidos aqui no podcast para juntos falarmos sobre um tema tão importante, Pai querido, da lição sabatina, que trata do Evangelho, da forma como o Senhor age na história para salvar o homem e oferecer perdão, graça e salvação. Amém. Que o Senhor nos use aqui, tudo que for tratado aqui, seja para a tua honra e tua glória, que seja e fique claro também para as pessoas que estarão ouvindo essa mensagem. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. E você está preparado? Bora para a lição. Então vamos lá. Pastor, o Fernando, achei bem interessante a lição dessa semana e como foi do outro trimestre, foi uma lição sensacional. Essa lição fala sobre perdido e encontrado, fala sobre a parábola do filho pródigo. E se você parar para pensar ali e olhar naquela tirinha, eu achei bem interessante que o filho pródigo, ele teve escolhas, e as escolhas dele foi a pior, certo? Ele tinha o mundo para ele, né? E aí ele achou que o dele não era o suficiente. Não sei se vocês entenderam o que eu entendi ali. E aí ele pegou e viu que o mundo dele não era suficiente, ele quis conhecer outro mundo. E lá naquele outro mundo ele levou tudo que ele tinha, né? Do mundo anterior. A única coisa que ele não levou foi o amor do pai dele, né? Embora o amor do pai dele continuou. E ele continuou gastando tudo que ele levou, suas riquezas, até o seu caráter, né? Tudo. Foi uma pessoa que foi totalmente humilhada. E ele chegou lá no fundo do poço, que a gente vê que ele estava comendo com os porcos, né? Então aí a gente fala assim, poxa, a pessoa tinha tudo aí do nada ele está comendo com os porcos. E a pessoa achava que não tinha uma solução quando o Espírito Santo tocou no coração dele para que ele voltasse para a casa do pai e pedisse perdão por tudo que ele fez, porque lá na casa do pai ele tinha tudo, né? E aí, quando ele foi chegando todo recuado, né? Será que meu pai vai me perdoar? Será que a minha família vai me aceitar de volta? O pai estava ali esperando por ele no portão, né? E aí foi a maior alegria da vida dele, porque ele não lembrou mais dos seus prazeres, da sua riqueza. O que ele lembrou? Ele lembrou do amor do pai dele que tinha ficado, né, dentro da casa. Então, assim, ele foi humilde e voltou, e ele teve um alívio pela oportunidade. E lá no último desenho fala assim, e houve boatos de que estava na pior, olha só como eu estou. E aí a gente vê aqui, pastor, que isso acontece com a gente o tempo todo. A gente tem oportunidades todos os dias pra gente estar perto de Jesus. E às vezes a gente não escolhe estar perto de Jesus. E às vezes a gente precisa chegar lá no fim do poço, no fundo do poço, pra gente retornar e dar o valor ao que a gente tinha antes, né? Verdade. Essa história tem muito a ver com a vida de muitas pessoas. É possível que até com a vida da gente aqui, né? Em algum momento a gente se incomodou com a casa do pai, em algum momento a casa do pai ficou assim, sem sentido, não fazia sentido estar ali, né? E sentimos vontade de aproveitar melhor a vida, aproveitar melhor o mundo, aproveitar melhor o tempo que a gente tem aqui, né? Achando que vai aproveitar na verdade. E é justamente o que isso acontece. Ele pega tudo que tem do pai, vai embora, gasta tudo que tem. E é interessante, né? Que chega um momento da vida dele, como ele já perdeu tudo, né? Pródigo é justamente isso, né? Aquele que gasta tudo, aquele que perde tudo, né? Enfim, com tantas outras coisas. E agora, sem nada, ele sente vontade de comer a comida dos porcos, né? E a impressão que a gente tem quando a gente lê Lucas capítulo 15 é justamente essa, que ele tem vontade de comer a comida dos porcos e não pode comer, ou seja, a situação dele é pior que de um porco. E é justamente isso que o diabo faz com a gente, quando ele causa esse inconveniente, esse incômodo, pra gente ficar incomodado com a casa do pai, pra gente não enxergar sentido na casa do pai, pra gente achar que a gente vai encontrar lá fora no mundo uma vida melhor, uma vida diferente. E de fato, no começo a gente consegue, né? No começo tudo é bom, tudo é prazeroso, é uma experiência nova, até que a gente chega a esse vazio espiritual, que a gente sente um lixo,
que a gente sente assim, pior que um porco. E assim, nesse estudo, a Bíblia ela não fala sobre isso, mas a gente parar para analisar a vida do filho pródigo, a gente vê que é expressado a ideia dos porcos. Mas quantas pessoas na época ali do lugar onde ele morava, perto da redondeza onde ele morava, que tinha inveja do filho pródigo porque ele tinha tudo e viu ele daquela situação? Quantas pessoas não tiravam sarro dele, né? Uhum. E às vezes não é só o financeiro dele que ele perdeu tudo financeiramente, mas foi um emocional abalado. Porque enquanto ele tinha tudo, ele tinha amigos, Sim. né? Quando ele não tinha nada, nem amigos tinha. E os que ele tinha, tiraram sarro dele. E aí ele precisava de um apoio, de uma base. O que aconteceu? Ele voltou para casa. E aí a gente entra na lição do poder da palavra, que fala sobre essa questão dos dois filhos. Os dois filhos, eles tiveram a mesma oportunidade, né? Ali o filho pródigo, o filho mais velho, e eles acabaram escolhendo situações diferentes, né, Fernando? Então, assim, a gente vê ali que o filho mais novo, ele não gostava de servir, ele gostava de aproveitar a vida, né? Ele achava que, no fundo, ele ia conseguir conquistar o seu pai, as coisas do seu pai daquela forma. Sim. Só que o filho mais velho, não. Sim. Ele queria cuidar da casa, cuidar dos afazeres e conquistar o que o seu pai tinha. Então, são duas formas diferentes de ver essa questão da lição da segunda. Isso entra na parte que você falou agora há pouco sobre a inveja, né? Que o próprio filho mais velho, quando o filho pródigo voltou, o mais novo voltou, ele sentiu aquela inveja do irmão mais novo. Sim. Certo? Ele viu aquilo, até que ele contestou o pai dele, como que o senhor, tipo, eu vivo com o senhor e o senhor, tipo, agora que ele voltou, fez tudo o que fez, eu ajudo, eu faço tudo, e pra mim o senhor não me serve banquete, não serve nada. Aí foi que o pai falou pra ele, aqui você já tem tudo aqui já é seu. Você não precisou sair daqui para conhecer a realidade. Então, muitas vezes cabe a nós, que a gente está dentro da igreja, vivendo a mornidão, não acreditando naquilo que tudo Deus tem para oferecer pra gente. Verdade. Entendeu? Então, a gente está na igreja, a gente sente a presença de Deus, mas não vive a presença de Deus. Então, essa história do filho pródigo engloba muitos jovens que vivem hoje no mundo de hoje. Sim. O que acontece? Os jovens hoje querem buscar só alegria, felicidade, fora daquilo que é a palavra de Deus. Só que uma vez que a gente é filho de Deus, toda vez vamos ser filho. Não tem como a gente abdicar dos nossos filhos. Verdade. Falou, não quero mais meu filho, não quero. E Deus não é assim. E quando Deus quer uma alma, ele resgata, nem se for da profundeza do inferno. Independente de qualquer forma. Ele vai resgatar, ele nunca vai abandonar. Sim. Por mais que vivemos no mundo. Esse é o comportamento de Deus ao longo da história do pecado. É Deus sempre indo atrás, né? O espírito, a autoridade de Deus é muito presente em toda a Bíblia. Embora a lição vá para um caminho bem legal, também interessante, geralmente tradicional, que a gente enfatiza muito a questão do filho pródigo e esquece do filho que fica em casa, mas nós temos aqui a ideia de dois filhos perdidos, né? Dois filhos que se relacionam com o pai de uma maneira totalmente equivocada. Tanto o que vai embora, né, aproveitar a vida, quanto o que fica, eles não estão interessados muito no pai. Estão interessados em como se beneficiar do que tem dele, né? Ele tem interesse para ele. Para ele. Então, aquilo que o mundo oferece. Isso mesmo. E o Evangelho está... Porque Jesus está falando por parábolas, e era muito complicado Jesus ensinar o Evangelho, porque o Evangelho era algo, até hoje, é um negócio bem complicado de você explicar. Parece ser simples, parece ser fácil de ser entendido, mas é muito complicado, principalmente para as pessoas daquela época que achavam que a salvação estava em você, no desempenho pessoal, estava em você ser bom, em você ser justo, honesto, né, ter um bom caráter. E Jesus veio para quebrar esse paradigma. E quando ele conta essa história, nós temos ali duas audiências. Do verso 1 ao verso 3, você tem os pecadores, os publicanos, e você tem do lado os líderes farisaicos. Tanto um quanto o outro estão perdidos, estão totalmente alienados de Deus e do Evangelho. Um pelas obras e outros por achar que eu sou livre para fazer o que eu quero. Tá certo? E é interessante que o poder da palavra de Deus aqui nesse sentido, ele é poderoso porque, por mais que às vezes possa parecer difícil a gente compreender, né, a palavra de Deus, e de fato Deus aqui conta por parábola porque ele tem um propósito, um objetivo, a ideia é Deus ensinar para aquela multidão, assim como ele quer ensinar para a gente, que nós podemos estar perdido fora e perdido dentro da igreja. É isso. Né? Exatamente. E justamente o título dessa parábola tinha que se chamar não a parábola do filho pródigo, mas a parábola do Deus pródigo. Por quê? Porque é Deus que se gasta aqui. É Deus que dá tudo que tem pro filho que vai embora. É o pai que fica ali para ter que suportar ainda o orgulho do filho que fica. Então é o Deus pródigo, é o Deus que dá tudo, é o Deus que distribui tudo que tem para poder salvar, resgatar e nos perdoar.
E é interessante do poder da palavra que Jesus ele vem para nos buscar todos os dias. É igual você falou, pastor. Às vezes a pessoa fala assim, Jesus ele vai buscar os que estão perdidos, né, lá fora e tudo mais. Só que a gente para pensar, Jesus ele vem para nos buscar todos os dias, até Todo na momento. igreja, né, a Sim, todo momento. Por quê? Porque às vezes até nós ficamos perdidos dentro da igreja, sim. né? Às vezes com um pensamento errado, com uma atitude errada, e isso faz com que nos afastemos de Deus. É aí que ele vem nos resgatar, né? Então não tem lugar, não tem momento para que Jesus possa nos resgatar. Qualquer momento é o momento que Jesus vai estar ali com a gente. Mas a gente tem que aceitar o que Jesus tem proposto para nós. Isso mesmo. Né? Nós temos três parábolas aí em Lucas 15, né? A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Jesus, ele conta a primeira parábola e a ideia dele é chamar a atenção daqueles que estão... Deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar aqui. Lucas 15, a primeira parábola é da ovelha perdida. Ele tá direcionando essa parábola para quem? Para aqueles que estão perdidos, sabe que estão perdidos, mas não tem como voltar. Ou seja, ele está direcionando essa parábola para os pecadores e para os publicanos. Eles estão perdidos, eles têm consciência que estão perdidos porque estão vivendo uma vida totalmente fora da tradição, fora da lei de Deus. Eles sabiam que estavam em pecado, ok? Mas eles não sabem como voltar. Por quê? Porque a religião da época dizia assim, olha, não tem chance para você. Você está perdido para sempre. Ok? Essa era a mágoa do outro grupo, né, dos fariseus. Porque na cabeça dos fariseus, aquele grupo lá está perdido, ele não tem mais chance, não tem mais E a oportunidade. própria vergonha retraía eles. Retraía eles. Então Jesus está dizendo assim, não, meu filho, é interessante que a ovelha perdida, o pastor deixa 99 e ele vai atrás daquela que está perdida. Né? Ou seja, ele está disposto a perder tudo que por causa de uma alma. E aqui fica um recado para todo jovem, né? Que às vezes acha que já fui longe demais, eu já errei demais, eu tô com vergonha de voltar. Os irmãos vão olhar para mim com essa cara, com essa cara, vão me julgar por isso, por aquilo. Sabe, aqui está uma revelação de que Deus não enxerga dessa forma. É possível que muitas pessoas vão tratar esse jovem, essa pessoa dessa forma, mas Deus nunca vai tratar você assim. Né? Nunca vai tratar. E é interessante que em todas as parábolas nós temos alegria, nós temos festa. Quando é achada, quando é encontrada e quando o filho volta. A festa, a alegria. E essa é a experiência no céu, né? Quando um pecador volta, quando um jovem se arrepende. Isso já aconteceu comigo, né? De poder se afastar um pouco do Senhor, de poder experimentar um pouco das coisas do mundo. Mas em um momento eu percebi, puxa vida, estou aqui comendo a comida dos porcos. Estou aqui, estou longe do meu pai. Preciso voltar para minha casa, preciso voltar para o braço dele. Me arrependi ali, e a palavra arrependimento tem a ver justamente com isso, né? É voltar atrás. E voltei atrás, e quando eu cheguei, tinha esses olhares julgadores, tinha esses olhares das pessoas. Sempre olha, tem, né, sempre pastor? tem, Sempre vai tem. ter. Mas meu compromisso é com a minha salvação e com o meu Deus. E então, quando eu voltei, eu sabia que tinha alegria no céu, porque aquele vazio, aquele sentimento de perdido ficou para trás. E o que veio foi a alegria mesmo de estar salvo. Mas quem implanta essa vergonha da gente voltar para o Pai é o próprio Satanás, né, pastor? Com certeza. O Satanás, ele quer que você sinta essa vergonha. E quando a gente não se apega nessa vergonha, a gente inibe o medo de viver o extraordinário que Deus tem pra gente. Com né? certeza. Então, quando a gente foca naquilo que Deus tem pra gente, a qualquer momento a gente pode estar no fundo do poço. A gente vai saber o momento certo da gente voltar. E todo momento que a gente tiver a decisão de voltar para os braços do Pai, é o momento certo. Isso mesmo. Não é só quando a gente vai procurar o momento, mas é aquilo, né? Nas três parábolas, nas duas primeiras parábolas, o pastor vai atrás da ovelha, depois a viúva vai caçar a dracma, né? Mas no filho pródigo já percebeu que não é o pai que vai atrás. O pai não vai caçando o filho ali onde ele tá, deixa eu ver se ele tá aqui nesse barzinho, se tá nessa balada, ou se ele tá nessa vida, se ele tá fazendo isso, aquilo. O pai não, o pai ele não perde, ele se mantém distante, mas a sua mente, o seu coração tá lá no filho. Ele não sabe onde está, mas o coração está lá, né? Porque está esperando o momento certo. Porque agora Deus aqui não está lidando com alegoria, ele não está lidando com uma ovelha, com um animal, ou com uma dracma, que é algo material, né? E não tem vida em si mesmo. Agora ele está lidando com uma experiência de ser humano. E aqui envolve a escolha, a decisão. E eu fico pensando assim, sabe, pastor? Imagina a alegria desse pai estar vendo seu filho voltar. Porque imagina quantas vezes ele não dobrou os joelhos pra sentir aquele momento, né? Porque às vezes ele pensava, nossa, será que meu filho vai voltar, né? Com certeza o mais velho falava, ele não vai voltar, né? Mas o mais novo, e quando ele viu o mais novo, eu acho assim, que foi uma emoção muito grande. Eu acho que é emoção quando Jesus sente, quando a gente volta pra ele, Isso né? mesmo. Todos os dias, quando a gente sai da presença dele, ou alguma coisa, quando a gente volta pra ele, deve ser a mesma emoção que Jesus sente. Você imagina, né? Porque a Bíblia fala que quando o pai vê o filho, ele vai ao encontro do filho. Ele vai. Aqui até fala aqui no final da lição, aqui, ó. Se você se aproximar um passo que seja em arrependimento, ele se apressará para envolvê-lo com seus braços de seu infinito amor.
Isso mesmo. Então, resumiu muito o que fala. Então, Deus está em busca da nossa alma. Uhum. Ele deixa a gente ir até conforme for, mas ele tá a todo momento que a gente abrir a boca e pedir com fé, ele vai saber o momento certo que a gente vai estar lá. E a gente entende que isso aí é a graça, né, manifestada porque quem somos nós perto de Deus? Você pensar no contexto da época, no contexto que essa parábola é contada, isso ofendeu muito as pessoas que estavam ali. Por quê? Porque um pai não sai correndo pro filho. Ok? A figura do pai é o contrário. Essa ideia patriarcal é o pai que... as pessoas vêm até o pai, é o filho que vem até o pai, é a mulher que vem até o pai. Vem pedir permissão, vem pedir alguma coisa. Aqui não. Aqui Jesus quebra todo o paradigma para mostrar para nós a forma como Deus, o soberano do universo, o Deus que está acima de todas as coisas, todo poderoso, que a gente não tem nem ideia da dimensão dele. Esse Deus, ele deixa tudo para vir atrás da gente, para vir em nosso encontro. Você está entendendo como o evangelho ele é incompreensível, principalmente nessa cultura aqui? Porque como assim o pai vai ao encontro? Não tem lógica. Ele é o Senhor, ele é o dono, ele é o cara que não erra, nunca é o pai. Ele comete equívoco, mas não erra. Como é que ele sai correndo em busca do pai? Isso é um ato de humilhação. Mas é isso que acontece aqui, é isso que acontece todas as vezes que nós damos um passo em direção a Deus e sua vontade. Deus vai nos encontrar em algum momento. E é isso que ele quer fazer da nossa vida. E é interessante que já está acabando até o nosso tempo aqui para a gente encerrar a lição, mas o que você falou, pastor, eu achei bem interessante porque ele liga com o chamado ao arrependimento. Porque hoje eu vejo assim que muitos jovens que era da minha época, que saíram da igreja, eles estão voltando. Amém. E eles voltam com filhos, né? Uhum. Porque daí o que acontece? Eles não querem que os filhos tenham o mesmo sentimento, o que aconteceu com eles no mundo. Eles querem trazer para a igreja e que os filhos sejam diferentes deles. E eu acho muito bonito, porque eles estão voltando. Mas eles estão voltando porque é o Espírito Santo, sim, que ainda está na terra para tocar o coração das pessoas. Uhum. E é bem interessante, porque daí traz o filho gosta, aí os pais começam a se envolver com a igreja, daqui a pouco já está se envolvendo com a missão, e são mais pessoas ainda para falar sobre Jesus. É isso, né? mesmo, é isso mesmo. E é bem interessante. E aí, para finalizar aqui, pastor, a gente tem... eu queria te fazer uma pergunta. Pode falar. O que é para você arrependimento? Eu gosto de usar as duas ideias bíblicas, né? No Antigo Testamento, arrependimento tinha que ver com a mudança de direção. Uhum. Ok? Você estava indo num caminho que estava errado. Você viu que estava errado, estava perdido. Opa, deixa eu voltar. Deixa eu me encontrar aqui. Deixa eu voltar ao ponto de origem para mim me achar. E no Novo Testamento você já tem outra ideia de arrependimento, que é a mudança agora não de direção, mas de pensamento. Metanoia, né? Uhum. Mudança de pensamento. A forma como você pensava antes, a forma que a sua visão de mundo, a forma como você entendia o mundo. Você muda e passa agora a enxergar tudo a partir dos óculos do Evangelho. Né? Então você se arrepende, você se adequa à vontade de Deus. Você vive uma vida para a honra e glória dele. Isso é arrependimento. E as duas se encontram, né? As duas são complementares. É mudança de direção, mudança de vida e mudança de pensamento. E aí, pastor, eu penso assim, que finalizando aqui a nossa lição, tem uma frase bem interessante na lição de sexta-feira que fala assim, que segurança na boa vontade de Deus em receber o pecador arrependido, né? Igual a gente falou. Qual a emoção, né? A gente vê os irmãos que já saíram da igreja e voltam, a gente fica tão feliz, né, com o rebatismo e tudo mais. Então, assim, a nossa alegria é isso aqui, é um grão de areia perto da emoção que Jesus sente quando ele volta pro reino de Deus, né? E essa aqui a gente tá terminando a nossa lição desse sábado. Acompanhe a gente nas próximas lições e não deixe de acompanhar a lição do Parábolas desse trimestre. Quem não tem a lição em mãos, né, pastor? A gente tem o site lá do Contexto. Você pode entrar no site do contextobiblico.com.br e adquirir esse material e continuar acompanhando a gente com a nossa lição. Beleza, pastor? Obrigada Maravilha. Pela sua presença aqui no nosso podcast. Obrigada, Fernando. Que Deus abençoe a todos vocês. Você ora para nós, pastor, para a gente finalizar? Claro, vamos orar. Bondoso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é esse Deus pródigo que deixou tudo, gastou tudo para nos salvar. Obrigado porque está sempre vindo ao nosso encontro. E obrigado porque todas as vezes que nos encontramos perdidos nesse mundo, nós podemos voltar para os teus braços. Amém. E a festa e a alegria. E assim, ó Deus, que o Senhor possa ajudar os jovens que estão afastados ou que de alguma maneira estão vivendo longe da tua vontade, para que eles possam saber que em teus braços ele pode encontrar amor, perdão e uma nova vida. Abençoe as pessoas que vão ouvir essa mensagem em nome de Jesus. Amém. Amém.